Gente, como o trabalho ele é com seres pleiadianos, eu quis trazer aqui rapidamente. Vocês vão ver que como tem muito conteúdo teórico, eu não vou poder me aprofundar muito, mas na apostila vocês vão ter muito mais informações, tá? Sobre aquilo que eu estou falando aqui. E depois, no decorrer dos dias, quem tiver dúvida sempre vai poder me mandar. O que eu não souber, eu vou falar, olha, eu não sei. Mesmo hoje aqui, né? O que eu não souber, eu vou falar, gente, eu não sei responder. E porque eu não sei tudo, não. Então, primeiro ponto, como a gente trabalha com a sintonização de frequência dos seres pleiadianos, eu trouxe aqui algumas breves características, né, dos seres das Pleiades. Aqui eu tenho uma possível foto, aí, imagem da constelação com as principais estrelas, né? São 9. E esse daqui é um desenho que eu tenho, que na verdade, gente, isso daqui não é nada mediunizado, tá? Porque eu não tenho essa habilidade, né, de poder fazer um desenho mediúnico. Mas isso essas imagens vieram lá atrás no meu processo de contato, início de contato com eles no ano de 2012. Veio um que primeiro é da esquerda e depois veio o segundo da direita. Naquela época, quando eu comecei os contatos, as canalizações, eu perguntei para aquele que eu entendia como sendo meu mentor pleiadiano. E aí eu percebi depois que mentor é uma terminologia dentro da nossa, principalmente da doutrina espírita. Eu no começo chamava ele de mentor pleiadiano e eu perguntei o nome dele, que é o Zilmut. Muitas canalizações vinham mensagens do Zilmut. Depois eu compreendi que ele é um amigo, né? O mentor, em algum momento, ele falava, não sou seu mentor, né? Essa classificação é muito aqui dentro da nossa nomenclatura. E eu percebi que essa imagem é como se eu estivesse em algum ponto conseguindo captar a energia dele. E do lado direito, em algum momento também veio o campo de energia da Ártara, que é a minha essência pleiadiana. Me desculpe os desenhos mal feitos, porque eu não sei desenhar nada, mas para mim eles são extremamente significativos, porque eu só fui identificar como se fosse um campo de energia dela, depois de muito tempo. E até porque eu sinto uma estrutura mais masculina nele, mais feminina nela. Então eu gosto de trazer, porque esses desenhos estão aqui, eles ficam na minha sala. Onde eu deixo essas imagens, eu plastifiquei e eles estão sempre no meu local de atendimento, tá? Então isso daí foi uma outra parte aí da minha história, né? Um breve resumo sobre eles é que realmente são uma civilização extremamente amorosa, pacífica, né? Extremamente bondosos. Eles cultuam a harmonia, a beleza e todas as formas de arte. E aí quando eu lembro que eu tenho uma essência pleiadiana, eu me identifico muito, desde o primeiro momento eu me identifiquei. São seres simples, descomplicados, despojados, buscam a simplicidade em tudo e buscam a essência e as respostas para todas as coisas. Lembra que eu falei desde o começo que eu buscava respostas, né? O entendimento. E eu tenho muito essa característica da busca pela simplicidade. Simplicidade, inclusive, no meu trabalho. Desde antes de Pleiadianos, desde a época da psicanálise, eu tenho 2 livros escritos lá muito tempo atrás. E quando eu escrevi os livros, eu desejava que eles tivessem uma linguagem tão simples que qualquer pessoa com menor nível de conhecimento pudesse entendê-los. Eu sempre pensei assim, eu quero que esses livros estejam nas bancas de revista, porque se de qualquer nível cultural, sócio, uma pessoa que está varrendo a rua, o gari, ele possa comprar e entender. E eu sou muito assim, eu não sei quem percebe isso nos meus textos, em tudo que eu faço, e até no meu trabalho eu procuro que seja o mais simples possível, tá? Então eu me identifico mesmo com isso. Muitos dos pleiadianos tornam-se bons terapeutas holísticos, né? Eu espero que eu seja uma boa terapeuta, eu acredito que sim. Psicólogos, professores, administradores de RH, movidos pelo seu sentimento de fraternidade e solidariedade, gostam de contribuir e de ver os outros crescerem. Gente, essa sou eu tenho muito isso. É pela harmonia dos sons, das emoções e do amor incondicional que os pleiadianos podem conectar-se conosco,
por meio dos chakras do plexo solar e principalmente do cardíaco, né? Todo o trabalho deles é muito centrado no cardíaco. Depois eu vou mandar apostila e vocês vão ver que está praticamente na mesma ordem que eu coloquei aqui, também está na apostila, onde tem mais informações. Óbvio que essas informações e muito do que está da apostila não vem de mim, é coisa que eu procurei, eu pesquisei, é leitura, são sites, né? Então estão colocados lá. Como tem muita coisa na internet, eu filtrei dentro daquilo que eu senti que tem ressonância comigo, todas as informações que estão lá, e por exemplo, como essa questão dos pleiadianos, tá? Então, eu achei importante trazer aqui um breve resumo, já que o nosso trabalho, ele é diretamente ligado a eles, mas vale lembrar que não apenas com eles. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Gente, agora é assim, a gente vai entrar numa parte bastante teórica, porque a parte mais prática é à tarde. O que vocês quiserem colocar, perguntar, fiquem à vontade. Às vezes eu só vou dar um tempinho para poder responder. Às vezes não é na mesma hora, tá? Mas eu respondo. Fiquem à vontade para colocar seus questionamentos. Então, começo a falar agora sobre os atendimentos, né? Com a mesa, a gente vai realizar uma limpeza e um tratamento no nível muito profundo daquelas pessoas que virão. O foco do nosso trabalho é muito buscar a identificação, liberação e desmaterialização. Quer dizer, identificar o que é, liberar e desmaterializar tudo que esteja em ressonância no campo da pessoa, do cliente, atuando de forma negativa e que possa estar trazendo desequilíbrios. Quando eu digo identificar, eu não estou querendo dizer que você vai saber exatamente tudo o que aconteceu, tá? Tem pessoas que por conta da mediunidade, da vidência ou da intuição, poderão ter isso mais elaborado, mais identificado. Eu muitas vezes já procurei, eu vou falar para a pessoa se teve magia, se teve isso, teve aquilo. Por enquanto eu não sinto essa necessidade. Eu não sinto que eu tenho que contar para a pessoa quantas magias, quantos chips, quantos não sei o quê. Por quê? Acima de tudo, isso gera muitas vezes na pessoa uma fixação nesse aspecto, né? Eu quero saber, então eu tinha uma magia feita, quem fez a magia? Será que foi nessa vida? Ela começa a entrar nesse campo e eu acho totalmente desnecessário. Quando eu falo eu acho, eu tô falando de mim, tô falando deles, porque tudo que eu acho é uma coisa, tudo que eu sou orientado a fazer é outra. Até esse momento, essa identificação é por conta do trabalho que tem que ser feito, tá? Não necessariamente que eu tenha que saber. Eu, particularmente, muito intuitiva, muita informação vem, mas nem toda informação eu trago para o cliente atendido, tá? O que vale a pena lembrar? Que no processo reencarnatório nosso, nós estamos há muitas existências reproduzindo os padrões de baixa frequência. Dor, sofrimento, ligado a perdas, a raiva, foram situações, há muitas encarnações, basta olhar o histórico da humanidade, né? O histórico de guerras, de conflitos, de perdas, de invasões, de doenças, de questões climáticas e assim por diante. Então, há muito tempo nós reproduzimos isso encarnação após encarnação, né? Então, nós estamos aprisionados realmente num padrão de baixa frequência, porque ele é aprisionador. E nós precisamos elevar. Então, vocês sabem, quem já me acompanha, que toda a finalidade do meu trabalho, seja o atendimento individual, a canalização, a mesa, grupo, curso, o que for, é elevar a nossa frequência vibratória, para que possamos realmente ser libertos desse aprisionamento, né? O que mais nos aprisiona, ou de que forma, principalmente os nossos sentimentos. Essa escala de consciência, né, que muitas pessoas já conhecem, em outros trabalhos eu também trago, ela é pra gente olhar um pouquinho mais, né? Eu mesma já trouxe em diversas outras oportunidades. Deixa eu só abrir aqui para eu poder acompanhar via a planilha, a minha apostila. Depois eu vou mandar para vocês, porque às vezes tem alguma questão que eu prefiro olhar por aqui. Só um instante que eu tô abrindo no meu, tá? Fica mais fácil para mim.
Isso. Essa escala de consciência é um médico psiquiatra, Dr. David Hawkins. Ela traz uma visão muito importante sobre essa questão de os níveis de frequência em relação aos nossos sentimentos, né? Então, se a gente for parar para pensar em tudo que eu falei, das várias existências, passando com dor, com situações de guerra, de conflito, de fugir de lugares, de fome, de escassez, sempre vibrando. Lógico, um fez para o outro me matou naquela existência, agora eu tenho ódio, eu quero matá-lo, porque é óbvio que a finalidade do processo reencarnatório é a expansão e elevação de consciência, né? Se a gente olhar desde o homem pré-histórico, evoluindo, o momento em que sempre foi movido mais pelos instintos animais, né, onde eu faço sem me importar o que eu estou fazendo para o outro. Se eu sentir raiva, eu vou bater, eu vou prejudicar. O processo reencarnatório, ele é também com a finalidade de expansão da nossa consciência, porque quando eu tenho consciência mais expandida, mais clareza, eu começo a entender que aquilo que eu estou fazendo para o outro, eu estou gerando dor no outro, prejuízos ao outro, então eu começo a questionar. Então a humanidade no processo evolutivo, isso é a evolução, né? Evoluir é expandir essa consciência do que é bom, do que não é bom, do que... Eu nem vou dizer certo e errado, porque certo e errado é relativo, né? Certo para algumas culturas é um homem ter várias mulheres, para outra é casar com uma criança, para outra é ter monogamia, pegando um exemplo. Certo para alguns é matar em nome de Deus, do Deus deles, para outros não. Então não é questão de certo e errado, é questão de consciência. Principalmente eu vejo dentro dos ensinamentos dos grandes avatares, né? Então se eu pegar Jesus, que é um avatar, né, que a maioria tem conhecimentos, até por uma origem religiosa dentro do cristianismo, se a gente for pegar os ensinamentos dele, está amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse ensinamento, ele é um resumo de que engloba tudo, porque amar ao próximo como a ti mesmo é você aprender a se amar primeiro, porque senão o ti mesmo ele vai estar sempre em desequilíbrio, ele vai estar sempre distorcido, né? Então amar ao próximo também tem a ver com não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que isso, né, em algum momento dentro da doutrina espírita, porque eu sempre estudei, eu entendi que deveria buscar uma evolução, não como eu sou perfeita, nunca fui, mas eu tive o olhar para a minha responsabilidade enquanto evolução nesse planeta. E eu sempre comecei a colocar, mas tal coisa que eu estou fazendo, se fosse o contrário, eu gostaria que fosse comigo. Isso é você trazer o ensinamento de Jesus. Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, a finalidade da nossa evolução é essa expansão de consciência, né? Porque tem a ver com respeito, com compaixão, com benevolência, o desenvolvimento desses atributos, até que a gente consiga chegar no amor, né, gente? Porque até mesmo falar, os grandes avatares nos ensinaram a amar. É tão lindo, mas quanto nós ainda estamos distantes de saber o que é amar, porque o nosso conceito de amor ainda é distorcido. Amor tem a ver com posse, com apego, com domínio, com dependência, né? Porque eu quero que o outro fique comigo, seja filho, seja mãe, seja marido, mulher, companheiro, companheira. O animalzinho, tudo é muito ligado à posse. Isso não é o amor que esses avatares, Buda, Krishna, vieram nos ensinar. E eu gosto muito assim da visão de Satya Sai Baba, que foi um líder espiritual indiano, foi no sentido, ele já desencarnou, mas ele ainda é. Por algum tempo eu frequentei núcleos, né, do Satya Sai Baba aqui na minha cidade, e assim, ele para mim foi mais próximo,
Por quê? Porque ele era aqui, ele estava encarnado e todo o ensinamento dele de valores humanos, um trabalho maravilhoso levado para as escolas. Aqui em Ribeirão nós temos a maravilha de ter uma escola que está embasada nos fundamentos de Satya Sai Baba, onde as crianças meditam todos os dias, né? E é ensinado os valores humanos de não violência, retidão e assim por diante. Então, esses são exemplos a serem seguidos, mas nós, nessa nossa humanidade, ainda estão aprisionados a esses sentimentos de baixa frequência, mesmo com conhecimento, uma grande maioria de nós, porque já leu, porque já estudou, mas ainda presos, porque existe um grande controle, né? Interesses que controlam a humanidade para que ela se mantenha assim, como fonte de alimento dessas frequências mais baixas, né? Então, toda a mesa vai trabalhar, não só a mesa, como também a canalização e tudo que eu faço, no sentido de desmaterialização dessas frequências, para que a gente possa realmente elevar e dar o salto quântico que precisamos dar, porque o planeta está em processo de evolução. Então, essa tabela, né, eu trouxe aqui um trechinho que também na apostila está mais esmiuçado. Eu acho que ela é muito legal nessa visualização. Esse trecho é de um livro dele também, do Dr. David Hawkins, em que ele fala, embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico de 200 de consciência, vamos olhar aqui para trás, 200, o que é o 200? No nível de coragem, olha só, não é nem vergonha, culpa, já está um pouquinho mais lá para cima, tá? Então, apenas 15%, isso quando ele escreveu o livro, eu não sei a data, mas se ele desencarnou em 2012, né, não é de ontem, espero que tenha sido elevado já. A força coletiva desses 15% tem um peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes da população. Eu sempre digo, uma pessoa que se trabalha, uma pessoa que faz terapia, que eleva a sua frequência, está colaborando para a elevação de todo o planeta, inclusive do quantum de energia do próprio planeta, que é um ser vivo. O indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo e da disposição, não julgar os outros, nível 300, irá contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas que estão calibradas nos níveis abaixo. O indivíduo que vive e vibra a energia do puro amor por toda a vida, nível 500, irá contrabalancear a negatividade de 750 mil pessoas que estão calibradas abaixo. Gente, olha o que ele coloca, vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida. Ele não colocou quantas pessoas nessa época da pesquisa dele, mas a gente sabe que não são muitas, né? Eu nem conseguiria dizer se, por exemplo, eu tenho certeza que Satya Sai Baba sim, mas ele já era um iluminado. Agora, talvez Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, pegando os exemplos que talvez a gente tenha mais conhecimento, tá? Talvez tenham sido esses que colaboraram nessa frequência do amor. O indivíduo que vive e vibra na energia da iluminação, que é a graça e a paz infinita, nível 600, irá contrabalancear a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão hoje calibradas abaixo. Olha o que ele coloca, aproximadamente 22 desses sábios estão vivos hoje. Mas olha a abrangência dessa energia deles. E o indivíduo que vive e vibra na energia da graça, do espírito puro além do corpo, na unidade completa, nível 700, irá contrabalancear a negatividade de 70 milhões de pessoas que estão calibradas em níveis mais baixos de força. Aproximadamente 10 destes sábios estão vivos hoje. Olha como essa questão da frequência, eu achei esse trecho fantástico, traz para nós a nossa responsabilidade enquanto nós, eu nem estou falando só do atendimento não, gente, que aqui a gente está falando de atendimento, mas em primeiro lugar a gente tem que olhar para nós. Primeiro somos nós sempre, por isso que eu falo tanto dos trabalhos energéticos, das liberações, a necessidade de fazer, por exemplo, o trabalho dos hologramas de energia, para que essas memórias suas também sejam trabalhadas, desmaterializadas e você possa
é ampliar a sua frequência vibratória. Então, dá para perceber realmente a importância de todo o trabalho que venha trazer elevação de frequência. No caso da mesa especificamente, nós trabalhamos, como eu já falei, a maioria já sabe, 10 áreas, que se vocês pararem para pensar, engloba toda a vida da pessoa. Fase de vida intrauterina é a fase gestacional da pessoa, quando ela está na barriga da mãe. Momento assim importantíssimo, delicadíssimo, né? Porque tem todas as energias da própria mãe, tem o bebê que está reencarnando, é uma questão muito forte. E primeira infância de 0 a 7 anos, então desde a vida gestacional até 7 anos, a criança está recebendo todas as informações. Ela é a esponja, onde ela está formando o mapa dela de mundo. Depois, infância de 7 a 14, adolescência, período também super delicado, de 14 a 20 anos, vida adulta, que a gente considera na mesa 21 anos até a idade atual da pessoa. Ela pode ter 22, ela pode ter 60. Nessa fase está trabalhando tudo o que aconteceu dentro desse período, tudo que seja ligado aos seus antepassados. Quer dizer, todo o histórico de vida familiar, aquilo que vem de informações dentro desse campo de energia, ligado aos seus antepassados, pai, mãe e avós, bisavós e assim por diante. Ligado às vidas passadas da pessoa, as próprias experiências em todas as linhas do tempo. Ligado aos relacionamentos familiares, afetivos, profissionais, sociais, de amizade. A prosperidade, mas aqui realmente também muito focada em vida material, seu trabalho, a sua realização profissional, vida material, financeira, dinheiro e bens. E a saúde, enquanto também totalidade, saúde física, emocional, mental, espiritual e energética. Então, eu falo para vocês, qualquer coisa que a pessoa traga, ela pode ser trabalhada na mesa, né? Porque tudo em algum momento vai estar englobado, porque aí não são áreas separadas, tudo está conectado, né? Não existe nada separado, a gente sabe disso. Em termos de nós, o planeta, os seres de qualquer reino, né? Mineral, vegetal, animal, hominal, seres espirituais, seres de outros orbes. Então, o atendimento, ele é realmente bastante profundo. Nós trabalharemos com comandos específicos. Eu acredito que boa parte aqui talvez já conheça, porque eu já realizei, além de já terem alguns feito curso, já realizei muitos encontros online, onde eu trabalhei com a mesa inteira ou com partes da mesa. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos acessar e buscar desmaterializar e limpar o quê? Primeiro, as memórias traumáticas, que são essas memórias encapsuladas. Tudo isso aqui, gente, eu tô passando rápido e já nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado, tá? E na apostila tá mais aprofundado ainda, ok? As memórias dentro dos hologramas, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Lembra que eu falei que aqui na vida adulta, apesar de já ter feito terapia muitas vezes, processos, eu tinha uma trava de 8 anos para trás. 8 anos foi quando minha mãe morreu. Eu nunca me lembrei, até hoje eu não me lembro, porque na verdade é um mecanismo de proteção que a minha criança desenvolveu, nada de 8 anos para trás. Por quê? Primeiro grande trauma, a morte dela. Morreu de uma forma pesada, ela foi assassinada. Então, foi muito pesado para uma criança. É pesado até para um adulto, que dirá para a criança, a filha única de 8 anos. Segundo trauma, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu só fui acessar a informação do assassinato dela agora na vida adulta, com 30 e tantos anos de idade, porque eu criei um mecanismo, a minha criança criou um mecanismo de achar que ela tinha morrido num acidente de automóvel, sendo que fui eu que ouvi a notícia pelo rádio, a minha criança. Então, para vocês verem como a memória ela cria, né, um campo de proteção. E depois vim a saber agora, o ano passado, com 52 anos, que eu sofri abusos sexuais gravíssimos na infância também. Então, essas memórias estavam lá dentro dos hologramas, tá? Assim como a minha, que foi bastante traumática, também tem outras de qualquer um de nós. Em qualquer fase, inclusive de outras existências, porque
porque todas as vezes que eu nasci, eu fui criança. Eu tive na barriga de uma mãe, eu fui jovem, eu fui adulto, talvez, eu cheguei até lá. Em cada existência, eu passei por todas aquelas situações que contemplam a mesa, de relacionamentos, talvez de prosperidade, tive problemas de saúde ou vitalidade, né, que não são só os aspectos, vamos dizer, pesados de cada área, né? Então, em cada existência, eu tive uma família, pai, mãe, antepassados e assim por diante, tá? Então, nós vamos trabalhar os registros armazenados ligados à baixa frequência, nós vamos trabalhar sentimentos mais específicos, nós vamos trabalhar as crenças e esses padrões limitantes e os seus arquétipos, que são os que reforçam os padrões ao longo ou da vida, aquilo que eu aprendi desde criança e eu reproduzo. Óbvio que nós vamos trabalhar todos os tipos de interferências energéticas, espirituais, obsessores, seres da não luz, né? Seres inclusive extraterrestres. Nós vamos trabalhar com desacoplamento das parasitas, larvas astrais e formas plasmadas que estão no campo áurico da pessoa. Fazemos o corte de cordões energéticos, pedimos, né, o desligamento dos vínculos kármicos negativos, a revogação de contratos, de pactos, de juramentos, que muitas vezes estamos aqui reproduzindo muita coisa por conta de contratos anteriores. Trabalhamos na desmaterialização das magias, dos feitiços, das maldições, a retirada de chips e implantes negativos, que são aparelhos de controle. E aí, no longo de todo o processo da mesa, nós vamos pedindo que as partes resgatadas, sempre lembrando, vai acessar um holograma e o holograma vai ser trabalhado, não importa em que época, em que linha do tempo, quem esteja envolvido, e são encaminhados para tratamento. E aquelas partes que até o final não aceitam auxílio, não aceitam trabalho, elas são levadas para outros lugares de similaridade energética, vibracional. Então, esse é o resumo de tudo que nós vamos fazer com a mesa. É bastante coisa, né, gente? Não é pouco, não. Vamos lá. O que será trabalhado na pessoa? São trabalhados todos os seus corpos, o corpo físico, emocional, mental, espiritual. São trabalhados os órgãos, as glândulas e os sistemas. São trabalhados os canais, que são os meridianos de energia, os chakras. As malhas de proteção que nós temos, chamadas malhas magnética, búdica, temporal, atômica, quântica e celular. É trabalhado também a ativação, quer dizer, é o pedido que a gente faz para ativar os filamentos dos códigos do DNA, a ativação do nosso DNA sagrado, a captação e conexão com a energia criadora e o maior alinhamento do nosso propósito existencial, tá? Então, isso daí assim, agora nessa primeira parte eu trouxe um resumo de tudo que é feito. A Manu tá perguntando se este trabalho da mesa pode ser feito em nós mesmos. Pode sim. Pode ir lá para o final. Primeiro eu vou explicar todo o atendimento para uma pessoa. Depois eu vou trazer as variantes de atendimento, tá? Então, gente, para a gente poder falar do atendimento com a mesa, a gente está falando de uma mesa radiônica, onde a gente utiliza um pêndulo, né? Eu quero saber se aqui todo mundo já conhece, já usa ou já usou pêndulo ou não. Olha, a primeira vez que eu tô pegando num pêndulo é o da Cacilda, porque eu recebi a mesa, porque aqui acho que todo mundo recebeu já, porque teve gente que se inscreveu depois e não recebeu ainda, ou já tinha antes. Zélia, tira a minha imagem, vai melhorar para você. Vai lá, lembra onde tem a minha imagem, o desenho da câmera, e embaixo tem o desenho da câmera. Clica ali e fica só com o meu áudio, tá? Você não precisa me ver, porque tudo que eu tô falando tá na apresentação do meio, então me olhar não precisa, não tem necessidade. Ok, Maria Elisa, não, primeira vez, né? Tá. Para quem nunca mexeu com pêndulo, na apostila eu tenho alguns exercícios, algumas coisinhas básicas
tá? Porque o enfoque aqui não é o curso de radiestesia, mas eu também estou aberta a tirar dúvida. Eu tenho uma amiga que vai dar um curso de radiestesia online que eu posso indicar se sentir necessidade, tá? Radiestesia radiônica. A radiestesia consiste em sentir, captar ou transmitir energia com um objeto, com uma ponta embaixo. Pode ser até mesmo, gente, uma corrente com uma aliança, uma corrente com um pingente. Vocês nunca brincaram disso na adolescência? Eu brinquei demais de pegar a corrente, pôr uma aliança ou um anel, né? Não aliança, e perguntar com quem eu ia namorar, coisas do tipo. Mulheres adoram isso, homens não são tão ligados, tá? Mas tudo isso, qualquer objeto nessa condição, ele identifica ou amplifica vibrações. Porque aqui a gente está falando de mesa, de pêndulo, de radiestesia radiônica, a gente está falando de campo vibracional, tá? A radiônica é quando você emite as ondas de energia. A radiestesia é quando você capta, a radiônica é quando você emite. Então, na mesa, a gente está trabalhando com a radiônica, no sentido de emissão de frequências de energia, no sentido de auxiliar aquela pessoa, tá? A radiônica, então, ela é usada mesmo para esse equilíbrio, esse auxílio, e a mesa é um instrumento de cura, realinhamento e harmonia. Gente, não é só a minha mesa. A minha, que eu digo a pleiadiana, qualquer mesa radiônica, existem várias. Vocês pesquisarem, vocês vão ver várias. Ela é especialmente elaborada com essa finalidade, tá? No caso, a gente pode trabalhar desde pessoas, objetos, ambientes, situações também, ok? Então, o nosso instrumento de trabalho é a mesa e o pêndulo com o trabalho da radiônica.